A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 16, que diz: Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Estamos diante de uma passagem onde nós estamos dando aqui continuidade ao que nós estamos falando a respeito do que o Senhor Jesus ele fez, né? Estamos falando sobre questões espirituais. Falamos no episódio anterior, né? A primeira questão, como Deus julga o pecado, né? E agora nós vamos falar também sobre essa questão espiritual, né? Segundo essa questão, que é lícito fazer o bem no dia do Senhor, né? Que está baseado no Evangelho de Lucas 13, do versículo 10 ao versículo 17. Então nós vamos ver que nesse segundo episódio deste capítulo aconteceu em um sábado, né, em uma sinagoga. Mais uma vez nós vamos ver Jesus desafiando o legalismo dos líderes religiosos, mostrando que eles haviam chegado longe demais, né, tão longe que passaram a ignorar a misericórdia de Deus para com o sofrimento das pessoas. Então Jesus, né, não está criticando o sábado em si, nessa passagem, mas o mau uso dele, né? E a forma, né, insensível, né, deles olharem para os seres humanos, né? E Jesus ele curou nesse episódio ele vai curar uma mulher enferma, né? E diz aí no versículo 11 ao 13, que diz: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Então, nós vamos falar aqui sobre alguns pontos nessa leitura, nessa passagem, né, que nos chama a atenção, né, sobre algumas lições que nós, né, vamos ver Jesus ali, né, fazendo algo que Jesus vai fazer e que é importante nós estarmos atentos, né, para que nós possamos compreender, entender tudo que o Senhor fez ali, né, e como o nosso Deus ele é misericórdia. Primeiro, Jesus ele conhece, né, nossa dor e nosso sofrimento, né? Quando o versículo 12 diz ali o texto, ele diz: vendo a Jesus, ainda que outros não perceberam, Cristo ele sabe e sabia, ele estava ali, né, para mostrar que Deus se importa com as pessoas. Por isso nós vamos ver Lucas, narrar o contato visual de Jesus com aquela mulher. Mas o que Jesus viu ao olhar para ela? Primeiro, o que Jesus viu uma mulher, ou seja, uma pessoa vulnerável do ponto de vista social, que precisava ser percebida, né, e amparada. Jesus ali, ele vai ver, né, ele viu também uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. O versículo 11 fala sobre isso. Então Jesus, ele sabia que a enfermidade em questão era de natureza espiritual, ou seja, né, demoníaco, era algo que era espiritual. E o terceiro é que Jesus viu o tempo no qual ela se encontrava naquele estado. A própria palavra vai dizer, havia já 18 anos que ela estava nessa situação. Nem mesmo um único dia de sofrimento havia sido ignorado. E o quarto, Jesus viu o estado humilhante em que ela se encontrava. Andava ela encurvada. E o quinto é que Jesus viu que seu problema não tinha solução no ponto de vista humano. Versículo 11. Sem, de modo algum, poder endireitar-se. Há 18 anos, andando encurvado. Então, a maneira que Lucas ele relata a ação de Jesus demonstra que ele estava completamente compadecido daquela mulher. Percebemos que Jesus ele viu, então ele olhou para aquela mulher, ele olha para aquela mulher. Jesus ele disse, então ele vai falar com aquela mulher,
E Jesus, ele impôs as mãos. Então, ele vai tocar naquela mulher. Então, o Senhor Jesus, ele conhece toda a nossa dor, o nosso sofrimento, mesmo que o homem, mesmo que pessoas venham ignorar. O segundo ponto é que Jesus conhece a natureza do sofrimento. Então, um cristão verdadeiro pode não ser possuído por Satanás, mas oprimido por ele. Então, aquela era uma mulher crente. A palavra diz filha de Abraão, ou filha da fé. Então, ela entrando era oprimida por uma enfermidade de origem demoníaca, né? Entretanto, ela era oprimida por essa enfermidade de origem demoníaca. Não é que ela estava possuída pelo inimigo, ela estava sendo oprimida, né, por uma enfermidade. Embora os filhos de Deus seja selado, né, com o Espírito Santo da promessa, né, estão sujeitos a aflições oriundas do diabo, né? Não é seguro conjecturarmos acerca dos mecanismos disso, mas para não cairmos em especulações. Mas é certo que o tentador fará o possível para afligir e oprimir o Filho de Deus. Jesus sabia que o problema daquela mulher estava fora do alcance das inversões humanas. Por isso teve compaixão dela e a curou, né? Embora a razão de sua enfermidade fosse de natureza espiritual, Jesus não tratou a mulher como, né, nas ocasiões em que lidou com pessoas que estavam possuídas por demônios, estava possessa, né, por demônios, mas como alguém que enfermo que precisava de uma cura. Então, isso não quer dizer, né, que aquela mulher estava endemoniada, ela estava sendo oprimida, né? Estava no processo de um espírito de enfermidade. Então, que nós possamos entender que Jesus, ele conhece a natureza do sofrimento, se é espiritual, né? Porque se aquela mulher estivesse endemoniada, Jesus trataria como ele tratou as pessoas que estavam endemoniadas. Daquela mulher ali, Jesus, ele conhece, né? Ele conhecia a natureza e conhece a natureza do teu sofrimento, do que está acontecendo na sua vida. Outro ponto é que Jesus, ele liberta os cativos. Jesus é o único que pode libertar os cativos, né? Ele chama a mulher, ordena a sua cura, impõe as mãos, né? Então ela é curada e passa a glorificar a Deus, né? Trata de uma cura visível, é algo imediato, inquestionável, né? Embora o chefe da sinagoga estivesse irritado com a cura no sábado, né? Jesus, então, ele usa a figura de um boi, né, de um jumento, que precisa ser ambos soltos. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende, né, da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Assim como os animais, eles precisavam de ser soltos ou desprendidos em dia de sábado para beber água, aquela mulher estava sendo liberta para beber, né, na fonte da água da vida, né, para ali receber, também realmente tomar a água que matava a sua sede. Jesus estava ali pronto a curar aquela mulher. Então Jesus sabia que a causa de sua enfermidade era o diabo, portanto, somente ele poderia desprendê-la do cativeiro. Né? Versículo 16, que é o nosso devocional: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, ao chamar os líderes religiosos de hipócritas, Jesus, ele estava denunciando a inversão de valores presente no legalismo religioso, né? Como se fossem animais, né, e dias da semana eram mais valorizados do que pessoas. Esse é o papel do religioso, né? Ele vai valorizar mais tudo que ali lhe convém, né? Enfim, mas o homem, o ser humano, né, acaba ficando de lado, não valoriza a pessoa. E Jesus, era especialista em valorizar, né, a cada um de nós, tanto que ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E o outro ponto é que a doença não deve ser usada como desculpa para não irmos à igreja, né? A gente vê muito isso, pessoas que usam a doença, a enfermidade, para não ir à igreja. Aquela mulher frequentava a sinagoga regularmente,
apesar da sua dor. Ela não havia transformado sua doença em impedimento, mesmo padecendo de uma enfermidade limitante, pois andava encurvada. Então, o resultado disso foi um encontro transformador com Jesus. Seu exemplo de fé nos inspira, né, quanto ao nosso compromisso com Deus. Então, aquela mulher, aquela enfermidade não impediu ela de ir ao templo e à sinagoga. Aquela mulher estava andando encurvada com dificuldade e foi ali que encontrou Jesus. Então, muitos também precisam entender que não devemos usar como desculpa as doenças, né, para não irmos à igreja. E nós devemos nos esforçar e ir, que é lá que o Senhor também opera seus milagres. Mas o sintoma, né, da enfermidade, né, daquela mulher que ela andava encurvada não era o único impedimento que ela encontrou, pois também havia a oposição do chefe da sinagoga, que reagiu negativamente pelo fato de Jesus tê-la curado no sábado. Né? Versículo 14: 6 dias, aquele homem vai falar para Jesus: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Né? Então, a fala do líder religioso vai demonstrar grande insensibilidade, né? Pois dá a impressão de que as pessoas podem escolher o momento e o lugar de ter necessidade. Né? Jesus, porém, chama ele de quê? De hipócrita. Né? E nós podemos encontrar quatro, né, por exemplo, dois motivos para isso. Primeiro, o chefe da sinagoga não tinha a autoridade nem o poder de Deus para curar aquela mulher, né, em outro dia da semana. Eles não criam na pessoa do poder de Jesus. E segundo, né, a lei autorizava e permitia que um animal fosse tirado do curral e levado para beber água no sábado. Se é permitido fazer o bem a um animal, né, por que não é uma mulher enferma? Por que não a uma mulher enferma por 18 anos? Jesus vai falar isso no versículo 16. Então, o resultado imediato daquela palavra de Jesus foi o emudecimento, né? Ou a vergonha dos adversários e a alegria do povo e a glória de Deus, que está no versículo 17. Então, que nós possamos estar entendendo que Jesus, ele cura, né? Ele cura. E nós precisamos crer no nome do Senhor Jesus. Né? Jesus, ele liberta as pessoas do cativeiro do diabo. A graça de Jesus, ela liberta os pecadores do cativeiro do diabo. Pode ter certeza disso. Então, nós possamos, né, entender, né, que pessoas são preciosas para Deus. E Deus, quando ele olha aquela mulher, ele vê a necessidade dela. O Senhor, ele vai ali, né, e cura aquela mulher. Né? O Senhor, que nós possamos também olhar para as pessoas a partir das suas necessidades e aflições, e não a partir do nosso ponto de vista, né, dogmático. Nós possamos olhar e ver como Jesus. Jesus, ele viu, e assim, ele diz a palavra, ele olhou para aquela mulher, né, ele disse, então ele liberou uma palavra para aquela mulher, e Jesus impôs as mãos, ele tocou naquela mulher. E aquela mulher, aquela enfermidade, né, ela saiu, aquele espírito de enfermidade. Nós possamos entender que o cristão também passa por adversidade, né, e pode ter certeza de uma coisa, né, a dificuldade vem, a luta vem, o inimigo ele tenta impedir, até que muitos cheguem na casa do Senhor. Aquela mulher não olhou para a enfermidade, mas foi à casa do Senhor. Então, se você está nessa situação, né, precisando de uma cura, está com espírito de enfermidade que está assolando a sua vida, não desanime, continue caminhando. Vá até o encontro de Jesus, busque a presença do Senhor. Tenha certeza que o Senhor está sempre pronto, Ele está olhando e Ele tem sempre uma palavra, né? E um toque dele, pode ter certeza, muda vidas e situações. Então, que Deus olhe o teu coração. No próximo, vamos falar da terceira questão, né? Qual é o número de salvos? Esse é o nosso tema do próximo episódio. Que Deus te abençoe nesse dia.